Olá! O isolamento social em virtude da Covid-19 gera impactos econômicos irreais. E por isso a estratégia vem sendo alvo de críticas. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e não saia daí que o Advocacy começa agora. Ganha proeminência no debate atual sobre a pandemia da Covid-19 a crítica à estratégia do isolamento social. Essa se fundamenta, em essência, na ideia de que os impactos econômicos do isolamento são maiores do que os seus benefícios em termos de saúde pública. Argumenta-se que a eventual restrição de contato social deveria ser direcionada aos grupos de risco dessa pandemia, qual seja pessoas com mais de 60 anos de idade ou que sejam portadoras de doenças crônicas. Por decorrência, o resto da sociedade deveria retomar a normalidade o quanto antes, a fim de reduzir os impactos econômicos dessa nova forma de parada súbita. E para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado criminalista, pós-graduado em Direito Público e teólogo, o Dr. Mariel Marra. Conjuntamente, eu recebo o economista e administrador de empresas, Luiz Castro. Ele que também é mestre em estratégias competitivas e professor pela PUC Minas e UNA. Bem-vindos aqui ao Luiz, ao Dr. Mariel, para falarmos desse assunto tão iminente e tão importante, né? Obrigado pela participação de vocês aqui. Eu queria começar perguntando o que está todo mundo aí no dia a dia, nós que não somos médicos, não somos gestores públicos. No entendimento de vocês, o isolamento social é necessário? Olha, eu entendo que vai contribuir para que a doença não aumente. Nós temos ali dois pontos, né, no meu entendimento. É que você tem que ter o isolamento para que ela não aumente e você também tem que cuidar da sociedade socioeconômica e emocional. Porque você vai proteger o indivíduo de não se contaminar e você vai gerar uma deficiência socioeconômica. Mas, sem dúvida nenhuma, o isolamento, ao meu ponto de vista, ele é muito importante. Penso assim, se tem que fazer isolamento, tem que ter um planejamento de como fazer esse isolamento, para que outras partes da nossa vida não sejam afetadas. E para o senhor, doutor? Quando a gente fala de isolamento, a gente precisa primeiro perguntar qual o isolamento. É o isolamento total? Porque confunde isolamento, quarentena, como se fosse tudo a mesma coisa, e pela lei não é. Não é. Né? Agora, isolamento, o que eu defendo, é o isolamento vertical dessas pessoas que pertencem a um grupo de risco e que isso pode perfeitamente existir, coexistir com as medidas de prevenção e o comércio reaberto funcionando dentro das medidas de prevenção. Né? O que não pode continuar é esse isolamento total que prejudica muito a economia. Eu sempre critiquei o isolamento, não sei até que ponto que ele é necessário. Eu também entendo que estou isolado, né? Assim, excepcionalmente estamos aqui gravando um programa com máscara, né, enquanto saímos daqui, mas entendo o isolamento, minha família também está no isolamento. Mas o que eu critiquei desde o início, dois pontos. Primeiro, a falta de planejamento e coordenação. Sim. E o segundo, a politização. Quer dizer, quanto mais eu falar que o isolamento é necessário, aí virou uma briga política. Então, acho que um dado importante é que outro dia foi aferido que houve um aumento de 59% de violência doméstica contra a mulher durante o isolamento. Certo. Ou seja, algo não planejado que teve um reflexo que não se mediu. Certo. Um outro aspecto são das doenças emocionais que estão surgindo, né? Em razão do isolamento, que também é falta de planejamento. Então, quando fala de falta de planejamento, porque é contra o isolamento. Não, não sou. Né? E um outro aspecto é que até um programa que trabalha com a questão específica é os acessos e assinaturas de sites pornográficos cresceram 3.000%. Aí você fala, mas é porque você é moralista, porque tem questão religiosa? Não, é que isso traz um distúrbio e está trazendo um problema para as famílias que estão confinadas, digamos assim. Então, essa falta de planejamento já trouxe reflexos para a área da saúde mesmo, né? Da segurança pública e etc. E aí não deixou de ter também um reflexo na área da economia, né? Acho que se a gente pegar
as ações do governo de auxílio emergencial, de apoio a empresas, já é um reflexo, aliás, já é uma atenção, olha, tem reflexo sério na área da economia, não é isso, Luiz? Ó, eu vejo assim, o que move a economia é o consumo. Perfeito? Sim. Então, nós estamos sendo forçados, obrigados a mudarmos. É uma ruptura do antigo comércio para o novo comércio, da loja aberta física para a digital. Nem todo mundo está acostumado, nem toda empresa está preparada para prestar esse serviço. Perfeito? Então, o comércio caiu assustadoramente. Eu recebi ontem um post falando que as compras no Ponto Frio na Magazine Luiza, 20% das vendas são pelo WhatsApp. Quer dizer, já está sendo praticado isso. Então, se está sendo pelo WhatsApp, as pessoas deixaram de ir na rua para comprar. Estão comprando pela web, vamos chamar assim. Então, esse ponto nós não estávamos esperando. Nós temos que pensar o seguinte, houve uma mudança rápida e drástica, que ninguém se preparou para isso. Então o comércio vai cair, mas assustadoramente. E depois dessa queda, o que vai vir? Esse aqui é o maior problema. Se não tiver uma intervenção do governo em cima dessas partes, né, que é financiamentos, recursos, o comércio vai parar, amigo. É o que eu estou visualizando, e não só eu, tá? Como vários outros economistas percebem que só um adendo aqui. O que o Fed, foi uma reportagem que eu vi ontem no Washington Post, o Fed está fazendo o seguinte... Que é o Banco Central Americano. Isso mesmo. Ele está comprando todas as debêntures das empresas. Quando você compra debêntures de uma empresa, você está financiando a empresa. Ela emite debênture para captar dinheiro no mercado. Eu vou e compro, o próprio Fed está comprando. Perfeito? Se ele está comprando, ele está entendendo que ele tem que financiar a economia. Se ele não financiar a economia, ela não anda. O problema é quando a gente tem uma economia que já tem um déficit de cento e tantos bilhões no orçamento anual, né? Do ano em curso. Sim. Mas olha, é brilhante isso que você falou, porque eu vejo da seguinte forma. Avaliando fatos pretéritos, rapidamente, se você analisar a Segunda Guerra Mundial, teve dois planos. O Colombo para evoluir o Japão, foi feito pelos americanos, e o plano Marshall na Europa. Existia dinheiro naquela época? Ou tinha tudo destruído? O que tinha naquela época? Tinha as fábricas destruídas e os técnicos que sabiam transformar uma metralhadora em um liquidificador. Então, o que a América teve que fazer? Ela teve que emitir moeda para poder desenvolver os dois planos. A moeda não existia. Será que não é a mesma forma que o governo brasileiro tem que fazer agora? Emitir moeda? Mas emitir moeda para quê? Para pagar salários do servidor público? Emitir moeda para poder tocar a máquina pública? Ou emitir moeda para poder injetar na economia, nas famílias, nos pais de famílias, para poder voltar ao consumo, para a indústria voltar a produzir? Aonde que tem que pôr o dinheiro que foi emitido? Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Todos lembram da década de 80, pelo menos quem é da minha idade. 74% de inflação antes do plano real e tal, não é isso? É o que vai acontecer. Eu quero falar um pouquinho de emissão de moeda, até Sim. porque a gente já teve uma conversa aqui falando, e mencionamos a questão da emissão da moeda, moeda não é bom, mas eu quero falar também do isolamento, dos reflexos jurídicos, doutor Mariel, porque é o seguinte, é tanto decreto, e outro dia alguém foi preso, e uma cena que rodou, acho que pela internet, aí, de uma mulher sendo presa numa cidade, se não me engano, no Rio. Qual que é não há um ar, aliás, não há um fundamento aí de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade, e eu não vou dizer que, não estou discutindo o mérito, se é necessário ou não o isolamento, mas as normas em si e a aplicação dessa norma, não tem havido uma arbitrariedade nisso? Ou não? O senhor entende que não? Concordo que há, de fato, um abuso, né, na aplicação do que determina lá a Lei 13.979, né, uma lei federal que deu autorização para os estados e municípios para que eles então pudessem estabelecer isolamento, quarentena, vacinação compulsória e outras medidas profiláticas. Né? Então, está lá no artigo 3º dessa lei e, inclusive, tem essa expressão lá, outras medidas profiláticas. E aí, o que se entende de medida profilática?
Aí obriga a pessoa a não frequentar uma praça, ela não pode entrar mais na praça porque o prefeito entende que aquilo é uma medida profilática. E aí começa a ter vários abusos sem nenhum fundamento científico. Outra medida profilática, o prefeito acha que aquilo ali então tem que ser. E aí começa a prender pessoas com base também no artigo do Código Penal, que pelo princípio da insignificância já seria suficiente para excluir a tipicidade, porque uma pessoa só não é capaz de colocar em risco a saúde pública como um todo, mas está lá a senhora sentada no banco da praça e aí chega lá a autoridade policial e prende como se ela Guarda fosse... municipal, não foi nem autoridade policial, né? Piorou, mas fala autoridade policial como para a pessoa, né, entender... Sem demérito, porque só lembrando que Claro, tem claro. uma missão diferente. E aí prende a pessoa como se uma pessoa ali estivesse colocando em risco toda a saúde pública. Isso aí, sem dúvida, é um abuso. Esses decretos também, eles são inconstitucionais porque eles ferem a impessoalidade e a livre concorrência. Quando você começa a caçar alvarás de determinados, né, estabelecimentos comerciais, enquanto você privilegia outros, a mão invisível do Estado ali, ela está criando privilégio. Por exemplo, loja de brinquedo, hoje, pelo menos aqui em Belo Horizonte, não pode funcionar. Mas nós temos grandes redes de farmácia que estão funcionando e que dentro dela vende brinquedo. Então você está privilegiando um e causando a falência de outro, prejudicando o comércio, prejudicando a livre concorrência e, por isso, esses decretos são inconstitucionais também. Eu até perguntei, nessa sua linha aí de raciocínio, eu vou deixar aqui uma provocação para a gente conversar no próximo bloco, mas exatamente nesse sentido, por exemplo, com o auxílio emergencial do governo federal, não vai resolver o problema, a gente sabe que é um auxílio, né? É um apoio, não vai resolver o problema da população. Mas onde que a população vai gastar esse auxílio emergencial? Nas grandes redes de farmácia e nas grandes redes de supermercado. E aí nós criamos um outro problema, além desse abordado aí, o jurídico, nós temos um problema econômico, né? Mas eu vou guardar esse assunto aqui para a gente voltar nele, porque ele é muito importante, e nós vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate. Eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre isolamento social, que em virtude da Covid-19 gera impactos econômicos reais. E por isso a estratégia vem sendo alvo de críticas. E para falar sobre esse assunto eu recebo o advogado criminalista, pós-graduado em Direito Público e teólogo, o Dr. Mariel Marra. Conjuntamente recebo o economista e administrador de empresas, Luiz Castro. Ele também é mestre em estratégias competitivas e professor pela PUC Minas e UNA. Se você tiver dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615. Voltamos aqui ao bloco anterior. O Dr. Mariel falou do aspecto assim, do Estado ingerir na economia e gerar um privilégio indiretamente para um setor. Né? Então tem uma questão de legalidade aí, né, doutor? Fere o princípio da impessoalidade, né? Que é exatamente essa falta de isonomia. Você privilegia um setor em detrimento de outro. E aí nós estávamos até conversando aqui no intervalo, um dado importante da Abrace, né, a Associação Brasileira de Shoppings, ela diz que 4 bilhões vão ser perdidos por mês, porque os shoppings estão fechados, né? Agora, será que não é possível nós termos a reabertura dessas lojas com medidas de prevenção, que seja o álcool, que seja a máscara? Eu vejo que é perfeitamente possível, porque ninguém sai no shopping se tocando uma na outra, aglomerando, porque a aglomeração ela já tem.
Pelo menos quem anda na rua aqui em Belo Horizonte, se passar ali na frente de alguns bancos, você vai ver que a aglomeração já tem. Né? Não, e também na porta, por exemplo, em Belo Horizonte agora tem que distribuir uma senha para ter um controle de pessoas que entram no supermercado. No hipermercado entram milhares de pessoas. Então, o shopping também consegue fazer isso, porque tem portas, né? Sim. Então, controle o número de pessoas que estão circulando no ambiente. Por isso que eu falo que a questão foi falta de planejamento e coordenação. E até hoje, perdoa interromper, mas até hoje a Câmara Municipal aqui de BH não conseguiu fazer um planejamento de reabertura do comércio. O governo estadual, Zema, ele conseguiu, né, apresentar um plano de reabertura. Mas o prefeito já falou que isso aí ele vai seguir se ele quiser, porque o município é independente do estado. Concordo, mas já tem um plano. Aí a questão política, né, doutor? Fica essa politização e o povo sofrendo. Está pagando a conta. Eu, por exemplo, perguntei por que uma barbearia não pode abrir com horário, com distância. Lá não tem aglomeração, você pode evitar. E eu peguei a barbearia porque é uma coisa que a gente precisa dela. E nessa esteira, várias outras, né? Eu estava ontem no nosso amigo, o Terges, né? Da Barbearia Oficial, que inclusive é parceiro aqui. Foi meu aluno. Estava ontem com ele lá conversando. Terges, ele tem 2 crianças em casa, um recém-nascido. Ele estava me falando que o proprietário da loja onde ele está não quis negociar. E aí você vê que barbearia vai ser uma das últimas coisas a serem reabertas. Eu não entendo por quê. E aí eu volto aqui no aspecto do ponto do bloco anterior, que é liberado o auxílio emergencial, quem vai ter acesso, aliás, quem vai ser o alvo do gasto da população, do consumo da população? Grandes redes. O que poderia fortalecer o comércio local, que gera, as pequenas e micros, né, Luiz, que geram a maioria absoluta dos empregos no país, e elas não vão ser, aspas, beneficiadas com o consumo, porque elas estão fechadas. E são os comércios de bairro, são aquilo que a população mora ali, trabalha ali e consome ali. Quer dizer, elas são prejudicadas. Vai a pé, compra, não tem que pegar carro. Né? Eu vejo assim, uma economia ela funciona com os pequenos, porque eles é que fazem o giro. O grande ele vai movimentar muito em vários espaços. Né? Por exemplo, loja americana tem no Brasil inteiro. E tem no site. Então, se você não defender os pequenos nos bairros, eles vão deixar de existir. E eu acredito que o governo deveria ter uma linha de crédito, de defesa e de proteção direta para os pequenos comerciantes. No caso que o doutor falou aqui... Os micros ficaram de fora. Meu cara, tem que abrir para eles tem que pagar contas. Todo mundo tem que pagar conta, quem vive de brisa. Quem come ar. Ninguém faz fotossíntese. Não. Né? Ninguém bota a cara no sol e produz seu próprio alimento, não. Tem que pagar, tem que trabalhar então para viver. tem que viver. Você mencionou aí uma questão de locação. As grandes empresas que têm os grandes imóveis com valores mais altos conseguem renegociar. Todas. Negociar valores. Os pequenos, não. Quer dizer, é um outro lado perverso dessa situação. Né? Eu não estou falando que o isolamento não tem que ter. Mas foi a falta de planejamento para que isso não ocorresse dessa forma tão cruel com a população. E aí, outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que trabalha como ambulante, duas entrevistas, mas aqui não vem ao caso. Eu falei, olha, eu tenho 3 filhos, estou isolado. Na hora que os meus filhos começarem a ficar com fome mesmo, eu vou sair para trabalhar independentemente do isolamento. Não tem outra alternativa. E aí ele não vai deixar os filhos passando fome. E aí corre o risco do problema do contágio, ou seja, a falta de planejamento. A economia seria atingida, mas ela poderia ter um impacto menor na minha modesta Você quer ver um exemplo avaliação. Bem bobo, tá bem bobo. Um planejamento simples, né? Para a gente dar sequência no nosso entendimento. Pegava setores da economia, isso é apenas uma ideia, e abria em dias exclusivos na semana. Barbearia abre só segunda, para o cara iniciar a semana barbeado, com o cabelo cortado. Né? Um outro comércio abre na terça ou abre segunda e quinta. Por que não existe esse planejamento? Fecha todo mundo. O indivíduo ele não tem como sustentar. E o mais engraçado é que o governo federal, né, que já foi solicitado a ele a emissão de moeda, ele não quer fazer isso. Claro, porque vai aumentar o déficit dele. Mas
qual é o foco que temos que atacar? Claro que é o Covid-19. Mas nós temos que atacar o Covid-19 e proteger as famílias. E proteger as empresas que geram recursos para essas famílias. Que gera riqueza, que gera movimenta riqueza. e que gera arrecadação. Que, aliás, esse é um outro problema que eu queria perguntar. Como é que está a arrecadação hoje? Qual que é até hoje, assim, já tem, nós estamos aí final de abril, início de maio, qual que é o tamanho do dano na arrecadação? O nosso secretário, né, de Finanças de Minas deu uma entrevista no G1, tem umas 3 semanas, falando que a folha de pagamento é 3,5 bilhões no estado de Minas. E a arrecadação já perdeu 1,6 bilhões. O IPVA caiu 44% e a sorte, ele falando que a sorte dele é que está na terceira parcela. Então caiu 44% da terceira parcela. E fora aqueles que não pagaram também, que não vão pagar, né? E o ICMS caiu 36%. E a previsão em maio é que caia mais ainda. No município de Belo Horizonte, a arrecadação de ISS e IPTU, que o IPTU é fracionado, né, a pessoa pode pagar fracionado, né, caiu 25%. Com essa arrecadação decrescente, o governo não vai pagar as contas que ele tem que arcar. Claro que ele tem outros recebimentos, né? Não é só esses dois, ele tem outros, mas ele não vai fechar, então ele vai precisar do governo federal. Não vai ter saída. Que já tem um déficit de bilhões. Isso, que vai chegar a 500 bilhões, meio trilhão. Mas aí a gente tem que pensar de uma forma, é o que eu defendo, da seguinte forma, né? Esse não é o problema. O problema são vidas, são pessoas, é angústia, é depressão, é tristeza de um pai de família que fechou o comércio e não consegue sustentar. Será que isso é viável para a nossa sociedade? Esse é o foco que os governantes têm, que atuar com a população. Olha, um país não é empresa. O país existe para servir o povo. Então nós temos que pensar no povo com consciência, defendendo as pessoas, defendendo a doença, porque ela realmente é grave, ela leva ao óbito todo tipo de idade, raça, credo, comportamento. Ela existe e ela está aí. Eu penso que tem que combater e cuidar e tem que proteger as famílias. Então, cria-se um plano. Qual é o problema de criar um plano? Para que o comércio possa desenvolver, que todas possam voltar em atividade. Não são 7 dias na semana? Não é isso? Não, e até do ponto de vista da localização geográfica, né? Acho que, e o Estado, assim, o Estado que eu falo, o poder público, ele tem ferramentas, ele tem tanto legais, normas, né? Quanto da estrutura dele mesmo de fazer isso acontecer, né, doutor? Porque assim, se nós falamos aqui sobre a questão dos decretos, tá, o poder público fala, você é obrigado a usar máscara. Aí outro dia eu recebi um post, o maior dos absurdos. Olha, se a Guarda Municipal, eu vou até te fazer essa pergunta, te vir sem máscara dentro do seu carro, ela pode te multar. E desde quando não usar máscara é crime de trânsito? É uma infração de trânsito, aliás. Até onde que isso tem fundamento, doutor Mariel? Pois é, antes disso, antes do uso obrigatório da máscara, o prefeito Calil ele já estava dizendo que iria endurecer com as medidas de prevenção, inclusive ameaçando de prisão quem desobedecesse o seu decreto. Aí, doutor, o jurista que está nos assistindo aqui sabe que ninguém pode fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei, não decreto. Outra coisa... Municipal, né? Detalhe. E prefeito não legisla sobre direito penal. E outra coisa também, artigo 268 do Código Penal, a pena lá é de 1 mês a 1 ano. Crime de menor potencial ofensivo, não tem prisão. Não tem prisão. E também pelo princípio da insignificância, exclui a tipicidade. Então, menos prefeito. Não, e um detalhe é que no momento que o Brasil, sobretudo o ministro da Justiça que saiu, estava discutindo liberar preso para não ficar, o prefeito quer prender. Quer prender para depois soltar porque está preso. Que vai aglomerar lá, então vai criar um contrassenso aí. Mas essa questão das normas, elas têm realmente gerado uma
uma discussão muito grande, né, de legalidade, de inconstitucionalidade e até mesmo, digamos assim, de aplicabilidade, por exemplo. Na análise de normas do município de Belo Horizonte, uma demanda que apareceu foi das organizações religiosas. Então, o município ele não disse que, em que pese que a legislação federal fala de atividades essenciais, tem discussão judicial, lá não disse se as igrejas e atividades religiosas, né, além de igreja e atividade religiosa, estão proibidas. Mas quando ele listou o que pode e o que não pode, não listou nem em um e nem em outro. Isso não gera um problema, doutor? Que, por exemplo, só rapidinho aqui para a gente finalizar o bloco, a fiscalização não pode chegar essa dubiedade da norma e prejudicar alguém indevidamente? Claro, o decreto ele fala que essas atividades comerciais que geram aglomeração, elas não poderiam existir. Então, todo lugar que gerava aglomeração tinha que fechar. Sim. E aí agora vem o prefeito, atendendo ali a frente parlamentar cristã, falando que ele nunca proibiu as igrejas de continuarem. Ué, como não? Como não, se até teve igreja aí que a guarda municipal bateu na porta lá e falou que ia fechar se não caçava o alvará, e o prefeito não sabia disso? Sabia, agora que teve uma mudança de entendimento, mas todas as igrejas fecharam exatamente por causa desses decretos. Nós vamos fazer uma pausa para continuar com essa conversa, tem muita coisa da economia para falar, aspectos jurídicos ainda, mas nós vamos fazer uma pausa aqui para mais um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o isolamento social que, em virtude da Covid-19, gera impactos econômicos reais. E por isso a estratégia vem sendo alvo de críticas. Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado criminalista, pós-graduado em Direito Público e teólogo, o Dr. Mariel Marra. Conjuntamente, recebo o economista e administrador de empresas, Luiz Castro. Ele que também é mestre em estratégias competitivas e professor pela PUC Minas e UNA. E se você tiver dúvidas sobre questões ou sugestões de temas, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98959 7615. Doutores, voltando aqui ao assunto, as empresas falando aqui da questão jurídica, e eu quero aqui ainda voltar num ponto específico, e nas questões de reflexo na economia, né, e tem reflexo da saúde, várias outras questões do isolamento, tem impacto para o governo, mas tem também para as empresas, né, Luiz? Assim, até quando que governo e quando as empresas vão conseguir resistir? Sobreviver, né? Sobreviver. A teoria funciona assim, a empresa ela consegue viver o tempo que o caixa dela mandar. Perfeito? Então, se ela tiver com caixa volumoso, ela consegue viver esse tempo todo. E se ela tiver patrimônio que ela possa dispor e o mercado esteja comprando, ela vai conseguir seguir, né? Pagando lá os seus impostos, as folhas, vivendo. No dia que isso acabar, realmente acabou. E o Estado vai no mesmo barco, porque o Estado não é empresa. O Estado ele vive sobre a arrecadação, sobre os tributos. Então as empresas têm que movimentar. Tá? Se acabar o recurso da empresa, ela vai parar. E o Estado vai parar junto. Então falar assim, um tempo definido é muito... É difícil porque cada empresa tem um caixa. O que se comenta no mercado é que a maioria delas já não tem mais caixa. Então a probabilidade de parar é muito grande. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, no meio do segmento aí dos economistas, na área financeira, Sim. Tem alguma avaliação ou algum dado de qual que é a saúde financeira? Aliás, como que o isolamento pegou as empresas? Estava numa boa situação, a saúde financeira, fluxo de caixa, ou não chegou a fazer um levantamento? Olha, a crise já vem andando, né? Há um bom tempo. Então você vai pegar uma grande massa que são o MEI, os MEs, pequenas empresas que já não tinham caixa. Não tem fluxo de caixa, né? Tem empresas que não conseguem mandar o funcionário embora porque não tem recurso para pagar a indenização. É verdade. Tá? Então, esse segmento, vamos dividir por segmento, esse segmento que já vinha com esse fluxo, ele realmente está numa situação muito problemática. Aí você vai para o segmento mediano, aquele que perdeu lá 50% das vendas, mas tem 50% de vendas
garantidas e tem uma reserva. Esse está conseguindo sobreviver e vai conseguir passar pela crise sem crescer. Vai ficar do mesmo tamanho, mas pelo menos não vai fechar. E tem aquele cara que não foi afetado em quase nada. Mas o percentual de cada... Tem esse cara que... Tem essa empresa que... Tem, olha, e nós estamos falando dela desde o início do programa. Tem duas. São duas. Tem dois segmentos que não são afetados. Só em abril eles cresceram 28% de venda. Tem um com gráfico... reserva de mercado, E olha como que é interessante. Eu fiquei com reserva de mercado, né? É reserva de mercado. 28% de aumento. Sim. A FEComércio, de Minas Gerais, ela fez um estudo agora no final de março e ela mostrou que o impacto em alguns setores foi de mais de 80% e teve uma queda de arrecadação desses setores, de forma geral, de 28%. Então, um está crescendo 28% e os outros estão perdendo 28%. Mas não está certo isso. Perfeito? É. Alguma coisa tem que ser feito e urgentemente para que essa relação seja equilibrada. Todos têm o direito de ser felizes. Todos têm esse direito. Sim. Por que você vai restringir o direito de um em benefício do outro? Eu não acho muito adequado. Né? Então, eu entendo sim, é uma média de 28%, porque o recurso, como você falou muito bem, das parcelas que vão vir de R$600, vai ser canalizado para eles, então eles vão continuar o quê? Tendo esse lucro. E quando normalizar? Não, e tem um detalhe que, por exemplo, lembrou o doutor Mariel muito bem, os dois segmentos, supermercado e farmácia, eles não vendem só alimento e remédio. Não, velho. Então, eles são concorrentes de muitos pequenos negócios locais, eles concorrem. Se você pensar bem, as farmácias hoje vendem a ração do cachorro, várias coisas que o pet vende local. Criou-se um monopólio de algumas grandes redes de supermercado e farmácia. E farmácia. Talvez Então, seja um efeito não esperado e não intencional desses decretos, dessas leis. Sim, claro, mas claro. é uma realidade. É uma e que realidade. precisava ter sido avaliado quando... Perdão, e que precisava ter sido objeto de um planejamento para o isolamento. Ou seja, já que vamos pensar o planejamento, o isolamento tem que pensar nesses aspectos econômicos também. Lembrando que o isolamento ele não resolve o problema, né? E aí os gestores públicos e os médicos, eles não resolvem o problema do contágio, eles adiam a curva para que não haja uma sobrecarga do sistema de saúde. É isso aí que o isolamento vai conter. Não sobrecarrega o sistema de saúde, mas o problema vai acontecer. Isso. Agora, Só que não é todo mundo de uma vez. A Lei 13.979, ela faz uma diferença de isolamento e quarentena. Que é de fevereiro. Na verdade, a gente está usando a expressão isolamento e quarentena do dia a dia de forma inadequada se considerada a norma, né? Sim. Que é de fevereiro agora. Porque isolamento é você pegar a pessoa que já está contaminada, ela já está doente e isolar ela. Né? E a quarentena é com pessoas suspeitas. Eu não estou suspeito. Antes da comprovação. Antes da comprovação. Eu não sou suspeito. Pelo menos não apresento nenhum sintoma. Então não tenho nenhum motivo para suspeitar de que eu adquiri, né, fui contaminado pela doença. Mas mesmo assim eu estou sendo obrigado a permanecer em quarentena. Pessoas saudáveis que não tem nada a ver com a quarentena da lei, por imposição de decreto, estão sendo colocadas dentro de casa. Isso é um problema, porque está violando o direito de ir e vir das pessoas. Agora, doutor, e como é que está a discussão disso no judiciário? Assim, se há questionamento do isolamento ou de algum dispositivo de decretos municipais, estaduais, etc., como que o judiciário tem visto isso? Ainda não tem decisões de tribunais, mas em sede de antecipação de tutela, alguma sentença, como é que está isso? Lamentável, doutor. Lamentável, porque há 3 semanas atrás eu impetrei um habeas corpus preventivo, né, no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, para que fosse garantido ao cidadão de Belo Horizonte, então era um habeas corpus preventivo coletivo para toda a população de BH, para que fosse garantido o direito de ir e vir. O desembargador, que eu não vou citar o nome, na sua decisão negou o habeas corpus. E ele disse que não tem nada concreto que legitimava a concessão da ordem. Mas se é preventivo, é óbvio que não tem nada concreto.
né, tem até um grave problema de entendimento sobre o que é um habeas corpus preventivo, que é para prevenção, diante das ameaças, inclusive, do prefeito de prender as pessoas. Eu, particularmente, fiquei com medo, porque eu preciso transitar de carro, e aí vai que a guarda municipal me para, e né, a guarda municipal, a polícia militar me para, e eu vou ser preso por causa de um decreto do prefeito, que estava ameaçando a endurecer as medidas de prevenção. Mas aí o judiciário está dessa forma. A princípio, estão legitimando os abusos do prefeito, que juntamente com a Câmara Municipal, que também tem apoiado isso. Olha, em que pese a decisão do próprio STF, eu mencionava que havia a decisão de um prefeito aqui em sede também de, como se diz, liminar, em que um prefeito ele resolveu flexibilizar o isolamento com a abertura gradual do comércio e, por pedido da Defensoria, o juiz deferiu a antecipação da tutela para que o prefeito, tornando sem efeito os decretos que estava flexibilizando, né, digamos assim, a retomada da atividade econômica e restabelecendo o decreto anterior. E ainda, olha, com essa medida já fica oficiado também o comandante da Polícia Militar para fiscalizar. Ou seja, o próprio STF falou que os estados e municípios podem organizar os seus serviços de acordo com a sua realidade, situação de equipamento de saúde, etc. Vem o judiciário e fala: o município, você não pode. Você tem que deixar o isolamento. E aí gera esse problema, né? Quer dizer, acho que o judiciário tem... Primeiro, acho que tem uma questão aí. Quem tem que definir isso é o prefeito, é o juiz. E segundo, assim, a forma como o judiciário, ou seja, o judiciário foi na mesma linha, mantém isolamento. Tá, mas o município está falando que não precisa mais. E aí agora está discutindo a concessão da liminar, avocando a decisão do STF que o município pode organizar o seu serviço. Ou seja, o judiciário tem tido uma linha mais no sentido de manter as regras de isolamento, independentemente de outras questões, né? Todas as ações... Tanto de liberdade, ir e vir, etc. Eu fico estudando isso para ver se há alguma mudança de entendimento. Mas todas as ações, né, mandados de segurança, ações ordinárias que visam o quê? A reabertura de um comércio, né? O direito de ir e vir, o direito de acesso a determinado local, todas essas ações estão tomando bomba no judiciário. Então, de forma geral, juízes e desembargadores têm apoiado essas medidas. E agora, doutor, eu me lembrei de uma coisa aqui, lembrando daquilo que a gente falou sobre as igrejas. O Ministério Público, a Promotoria da Saúde, ela foi atrás de algumas igrejas que ela recebeu ali a denúncia, né, de que algumas igrejas estavam abertas, e ela pediu para o judiciário fechar essas igrejas. Me lembrei disso agora. O Ministério Público também tem apoiado essas medidas. Sorte que a decisão do juiz foi: não, eu não vou, não cabe nenhuma decisão, porque o próprio Poder Executivo tem poder de polícia, então não precisa de um juiz mandar fechar. O próprio Executivo pode ir lá e fechar e caçar o alvará, como está previsto no decreto, né? Mas eu me lembrei disso também. Que poderia ser objeto da discussão judicial o decreto que falou que igreja é serviço essencial. Exatamente. Né? Mas aí você vê que até o Ministério Público também tem apoiado esses abusos do Executivo. Bom, nós estamos aqui chegando bem no finalzinho desse bate-papo, e eu espero que os danos para a economia e para o direito não sejam tão grandes, mas eu queria deixar aqui rapidinho uma palavra final de vocês para nós, de preferência assim, boa. Positiva. Não, tem coisa boa aqui, não é assim não, tá? É diferente, a gente é que está no momento ruim. Doutor Mariel. O que eu preciso chamar a atenção para todos que estão nos assistindo aqui é que o número de pessoas curadas ele é muito maior do que as pessoas que estão morrendo. Né? Quando a gente assiste o noticiário, parece que é uma coisa, um monstro. Está todo mundo morrendo. Tamanho. Mas realmente o número de pessoas curadas é muito grande e o número de contágio está em decréscimo. Né? Então, é isso aí, vamos acreditar que a gente vai atravessar isso e vai dar tudo certo. Luiz.
Eu acredito assim, é um grande aprendizado que a nossa sociedade está tendo. Nós estamos aprendendo muita coisa, é o convívio, né? É o isolamento. Nada do que foi será, né? É isso aí, nós vamos nos transformar. E essa transformação vai ser brilhante porque nós vamos nos tornar mais humanos, vamos entender mais o próximo e vamos começar a enxergar que nem tudo que falam pra gente é como é. A gente tem que ir lá e conferir. É verdade. E realmente tem muito mais pessoas não sendo contaminadas e se curando do que o que os jornais estão falando. É verdade. Não Então, podemos deixar de entender que o jornal fala para poder assustar o povo para não sair de casa, mas não é aquilo. Não, é verdade. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui demais. conosco. Muito bom, muito obrigado mesmo. Vamos, numa próxima, voltar para falar de, em outro momento, né? Quem sabe, em outra situação. Momento mais feliz, né? Momento mais feliz. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.